Muito bom dia para você, uma ótima terça-feira para todo mundo, chegando com as primeiras notícias do Fluminense, atualizações de mercado, reforço anunciado, outras notícias importantes. Você confere a partir de agora aqui no canal do Lessa. Bom, vamos lá, vou começar com algumas informações, só dar uma pincelada aqui em algumas informações importantes também. Ontem o Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou os uniformes apresentados pela Puma. A primeira coleção da Puma vem aí já agora no mês de janeiro, o Fluminense trocando a Umbro pela Puma. Os conselheiros foram à reunião, aprovaram os uniformes. Havia ali uma certa crítica para quem viu, né, em relação ao uniforme branco, mas presencialmente os relatos que eu ouvi de pessoas que estiveram lá, duas pessoas que estiveram na reunião, foi de que os uniformes ficaram bonitos, agradaram bastante, o tricolor agradou, o uniforme branco tinha ali um pé atrás de algumas pessoas, também agradou. Eu confesso que já estou bastante curioso para ver como é que vai ser essa coleção da Puma, como serão os uniformes do Fluminense a partir de janeiro, já estreando na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É uma novidade, é uma grande novidade depois desses anos de parceria com a Umbro, sem dúvida alguma. E tomara que a Puma possa nos surpreender positivamente, tá? Então, muito em breve, mais detalhes também desses uniformes, a coleção não tem data ainda para a apresentação dessa nova coleção. A gente vai ficar de olho, qualquer novidade a gente vai evidentemente informar aqui para vocês assim que tiver uma data já definida. Luan Brito, mais um jogador deixando o Fluminense, assim como o João Neto, que foi para o CRB. Já estava certo que ele não teria espaço no clube. Luan Brito está indo para os Estados Unidos, vai jogar no Atlético, ele que é um time da segunda divisão lá da MLS, né? Enfim, é um atleta que já foi emprestado para o Porto, para outros times, acabou não tendo sequência, sabia que não teria espaço no Fluminense, mais uma vez agora vai para os Estados Unidos tentar seguir carreira, né? Dar sequência à carreira longe do Fluminense. Vamos falar sobre outras situações de mercado aqui para vocês, porque volta e meia alguns atletas que já foram lá atrás especulados ou até que negociaram com o Fluminense, negociações que não foram para frente, voltam a ser especulados. É o caso do Inestrosa, por exemplo, né, do Atlético Nacional da Colômbia, jogador que foi muito pedido aqui. O Fluminense chegou a sondar a situação, tentar, quem sabe, fazer uma proposta, mas naquele momento o Atlético Nacional não queria negociar. E aí, na época, até surgiu a informação de que eles estavam pedindo, para negociar o Inestrosa, pedindo o Serna em troca, dinheiro mais Kevin Serna. E naquela oportunidade, ainda com o Renato Gaúcho, isso foi negado pelo Fluminense, porque não tinha interesse em colocar o Serna na negociação. E aí agora a imprensa colombiana está repercutindo novamente que o Fluminense pode entrar na briga, porque o Inestrosa estava praticamente acertado com o Boca, o negócio acabou não indo para frente, não foi concluído, e aí, enfim, voltaram a falar no nome do Fluminense por lá. Por isso essa história veio à tona novamente. Então, só para esclarecer aqui para vocês que a princípio não tem negociação. Não sei se há um interesse neste momento nesse jogador. O Fluminense tinha outras prioridades para o setor. É claro que à medida que às vezes uma coisa não acontece, outra também não, o clube pode voltar a ter interesse em atletas que já tentou negociar lá atrás, mas por enquanto não tem nada de negociação sobre o Inestrosa. É mais uma repercussão da repercussão, uma repercussão do que a imprensa colombiana está falando lá, porque está praticamente certo que ele vai sair do Atlético Nacional e como não fechou lá com Boca, ainda acabam que outras situações acabam sendo levantadas, tá? Então, só para pontuar e deixar isso claro para vocês. Sobre Hulk, ontem o Lance publicou uma informação dizendo que o Botafogo já conversava com o Hulk desde o início de dezembro, e inclusive fez uma proposta, já tinha feito uma proposta ao Atlético Mineiro para contratar o Hulk, atravessando, não vou dizer uma negociação, porque o Fluminense até então não tinha feito proposta, mas atravessando um interesse e tentando dar um chapéu no Fluminense numa possível negociação. Porque eu sei que muita gente ia gostar para aqueles que são contra a chegada ou uma possível chegada do Hulk. Então essa foi a informação. Logo depois, o GE publicou outra notícia dizendo que o Atlético não tem interesse de negociar o Hulk com outro clube brasileiro, para não reforçar outro clube brasileiro. E também na mesma reportagem do GE,
afirma que o Hulk só sairia se ele quiser, só sai do Atlético se ele quiser. Se ele continuar lá, ele vai cumprir o contrato, não sei se vão renovar, enfim. Mas o Atlético não quer se desfazer e não quer, muito menos ainda, negociar o Hulk com outro clube brasileiro. E aí isso valeria para todos. Então, mais uma vez, são muitas informações que às vezes parecem truncadas, parece que uma coisa está desmentindo a outra, mas não necessariamente. Por quê? Quando eu dei a notícia aqui para vocês de que o Fluminense queria o Hulk, que era o plano A, não sei se é ainda, mas era o plano A para centroavante, para camisa 9, pessoas lá do... Até o Tanaka, que cobra lá o Atlético Mineiro, falou, cara, eu falei com pessoas do Hulk aqui uns dias e ele garantiu que para outro clube brasileiro ele não vai. Eu falei, beleza, vamos esperar para ver como vai acontecer, mas uma coisa não anula a outra. O Fluminense pode ter interesse, pode querer fazer uma proposta e eles não vão aceitar. E tá tudo bem. As coisas coexistem, podem coexistir. O Botafogo pode ter interesse, pode ter feito proposta. O cara fala, não vai negociar para vocês. Ou não vamos negociar com vocês. Só que o futebol muda o tempo todo, gente. Eles falam uma hora, chega e fala, não vamos negociar. Não tem possibilidade. E às vezes aquela oportunidade de mercado que estão esperando não acontece. E aí o cara fala, olha, não vai ter jeito, a gente precisa negociar, não tem proposta de fora, vamos tentar fazer um bem bolado aqui. E aí do nada, eu tô falando isso porque senão parece que tá todo mundo inventando uma coisa. E não é. É porque o mercado nessa época é assim. Um lado diz uma coisa, outro lado diz outra. E por isso a gente tem que, eu pelo menos, tô muito cuidado, tenho muita responsabilidade com o que eu falo aqui para vocês, depois de apurar bastante, para não iludir ou para não dar a entender algo que realmente não está acontecendo. Tudo que eu falo aqui, que eu apuro, é porque realmente eu consegui confirmar. Como confirmei o interesse e a vontade do Fluminense contratar o Hulk. Se vai acontecer ou não, aí é outra situação, é outra história. O que é importante para mim agora é que a diretoria do Fluminense possa agir. O Fluminense precisa definir a sua vida em relação ao centroavante. Não dá para ficar esperando pelo Hulk. Se os caras não tomam uma decisão, não vão negociar, se vai renovar, se não vai, o Fluminense precisa de uma resposta definitiva e atacar outro alvo no mercado e trazer um jogador de qualidade para essa posição. Hoje a gente vai começar mais uma temporada com John Kennedy e Everaldo. Essa é a preocupação para mim agora. É necessário se movimentar. E acho que está fazendo isso. Está. Falei isso aqui ontem. O Hulk não é só... É um dos grandes objetivos, mas não o único. O Fluminense tem sim outros alvos, outros nomes que foram levantados e debatidos com o Zubeldia. O que eu não sei é se começaram uma negociação. O que eu não sei é se já tem algo em andamento ou avançado, já para a chegada do outro atleta. Tá? É possível que essa semana a gente tenha novidades. Tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, porque ninguém mais dentro do clube está falando, está todo mundo muito quieto. Há um suspense muito grande. O Fluminense está muito fechado agora em torno das negociações. Então acho que estão trabalhando para anunciar nomes nesta semana. Aí é um achismo em relação ao anúncio. Que estão negociando e que tem outras situações acontecendo no mercado, isso eu tenho certeza. A gente só não descobriu ainda. Mas é necessário avançar essa etapa em relação à camisa 9. Não dá para ficar esperando pelo Hulk a vida inteira, porque daqui a pouco começa 2026 e a gente vai estar com essa situação alarmante em termos de atacante e ainda em termos de zagueiro também. Que o substituto do Thiago Silva nem sinal até agora. Então o tempo está passando, é necessário resolver essas carências mais urgentes e até agora ainda não temos definições em relação a isso. Tá? Mas enfim, o que eu posso dizer para vocês em relação a essa história aí do Hulk, o Fluminense está em compasso de espera para saber o que vai ser resolvido lá. Não está temendo uma concorrência do Botafogo, não vai entrar em leilão com o Botafogo, isso é fato, não vai ter leilão com o Botafogo. E não acho que o Atlético vai facilitar uma saída para qualquer clube aqui do futebol brasileiro. Tá? Sobre o Nino, só pontuando também uma coisa aqui, depois das notícias que saíram ontem. Tem muita especulação nessa história do Nino.
não em relação à proposta do Palmeiras ou possível proposta do Palmeiras. Esse negócio de valor, que pediram 9 milhões, que pediram 10 milhões, que pediram 11 milhões. Vou falar novamente, o Zenit em nenhum momento passou valores para o Fluminense. Em nenhum momento. Ó, queremos X, queremos Y. Não teve isso. É muita fake news que sai de pessoas que vão inventando um monte de coisa aí, perfis. Nem falo jornalista não, porque tem gente que realmente apura. Mas perfis aí aleatórios que vão inventando um monte de coisa. E o torcedor vai se iludindo com aquilo. O Fluminense está na briga, se tiver a mínima oportunidade, brecha do Zenit para contratar o Nino, o Fluminense vai chegar e vai pagar o que tiver que pagar em relação à proposta de outras equipes. Ah, vai pedir 20 milhões de euros. Aí é outra história. Mas o Fluminense está atento e vai chegar firme para cobrir, para competir com qualquer oferta de outro clube. O Fluminense está ativo em relação a essa história do Nino. Se houver alguma mudança de comportamento do Zenit, o que até agora, até o momento, não temos confirmação também. Beleza? Então é isso. A gente vai seguir, mesmo daqui de longe, estou aqui apurando na medida do possível, estou correndo atrás de informação para trazer para vocês. E sempre separando aquilo que sai em perfis que não conheçam, não tem referência, não tem credibilidade, aquilo que sai na imprensa, de fato, e aquilo que a gente apura. Interesse, sondagem é uma coisa, proposta, negociação é outra totalmente diferente. Tá? Então, o que puder fazer aqui para trazer informações para vocês, para atualizar de maneira responsável, farei como sempre aqui no canal do Lessa, contando com a audiência de todo mundo. Aí antes de encerrar, James falou como jogador do Fluminense, reforço finalmente anunciado, James anunciado pelo Fluminense. Ele que chegou já, dá para ver que é um cara muito humilde, né? Bem sorridente, bacana, já falou meio que se comparando ali ao Nino, que tem características parecidas com a do Nino. Bora ver o que ele disse ali à Flu TV. Ah, cara, sentimento único, né? Muito feliz. Acho que quando a gente é criança, a gente sonha em jogar no gigante do futebol brasileiro como o Fluminense, né? Então, quando eu tava em negociação ali, que eu fiquei sabendo que tava os primeiros passos, assim, pra dar certo, assim, aí eu fiquei feliz demais e falei, não, tem que ver lá com o Mirassol. É um sonho pra mim, eu queria muito e graças a Deus hoje eu tô aqui feliz demais. De preferência de jogar pela direita e pela esquerda, o que eu tiver disponível ali que o professor precisar, eu tô à disposição e minhas características até eu acho que o torcedor sabe que é meio que semelhante ali com o Nino, né, cara? E espero dar sequência nesse ano de 26 e quando o máximo que eu tiver por aqui ir bem, eu sou um jogador bom na bola aérea, gosto de fazer a cobertura da linha defensiva ali, sou um jogador rápido, gosto do arrasto, de conduzir, igual eu falei, gosto de um arrasto igual o Nino fazia aqui. E espero representar o máximo possível. É isso, tomara que tenha muito sucesso. Primeiro reforço do Fluminense anunciado para 2026. James chegou, já foi apresentado, vai começar a treinar já ali no início de janeiro. Quem sabe fazer parte dessa estreia do time que vai começar o Campeonato Carioca, né? Como eu falei ontem, a estreia contra o Madureira, dia 14 de janeiro. Acho legal ele citar isso do Nino, porque realmente, se você observar os lances, a forma como ele se comporta em campo, o jeito de jogar, realmente lembra muito o Nino. Seria espetacular, né? Quem dera, meu Deus, pudesse o Nino voltar para fazer essa dupla de zaga aí com o James. Mas enfim, passo a passo, uma coisa de cada vez. Ele tem que escrever ali a sua história, fazer a sua história e, né, primeiro conseguir conquistar o seu espaço, uma vaga no time titular. E depois ver como as coisas acontecem. Fechou, pessoal? Já ficando por aqui e ao longo do dia voltamos com muito mais informações do Fluminense. Um abraço para todo mundo. Valeu!